Oriente Médio está no centro de um dos projetos mais audaciosos e controversos de 2025. A criação de um corredor hídrico que uniria dois mares extremamente distintos. De um lado, o Mar Vermelho, com águas quentes e ricas em vida marinha. De outro, o Mar Morto, onde a salinidade é tão extrema que até micro-organismos enfrentam dificuldades para existir. Essa iniciativa, concebida originalmente no início da década de 2000, voltou à pauta após sucessivas reavaliações, impulsionada agora pelo agravamento da crise hídrica e ambiental que assola a região. O projeto propõe a construção de uma complexa rede de dutos, túneis e estações de bombeamento que cruzaria o árido deserto de Wadi Araba. O trajeto, com mais de 180 quilômetros de extensão, enfrentaria terrenos rochosos e grandes desníveis até formar um canal contínuo entre o Golfo de Aqaba e o Mar Morto. A estimativa é que, diariamente, milhões de litros de água salgada sejam conduzidos por essa estrutura até o lago em colapso. A expectativa dos engenheiros é que essa transferência ajude a conter o recuo acelerado do nível da água, que vem diminuindo aproximadamente 1 metro por ano, entre 2024 e 2025. Por outro lado, ambientalistas têm manifestado sérias preocupações. Eles alertam que a combinação de águas com composições químicas tão distintas pode provocar reações inesperadas, com risco de comprometer ecossistemas já bastante frágeis em ambas as extremidades. Estudos recentes revelam que o Mar Morto continua diminuindo, o que resulta em fendas, crateras e instabilidade crescente no solo ao redor. Nesse contexto, a proposta passou a ser vista com nova urgência, porém, também enfrenta resistências maiores do que no passado. O que antes era considerado um projeto visionário, hoje é percebido como uma iniciativa complexa, de custos elevados e com impactos ambientais potencialmente desastrosos. Após 20 anos, o entendimento sobre os riscos aumentou, tornando o debate ainda mais necessário e delicado. O Mar Morto, conhecido como o ponto mais baixo da superfície terrestre em terra firme, enfrenta uma rápida e preocupante redução em seu nível de água. Em 2025, registros oficiais apontam que o recuo já ultrapassou 47 metros desde o ano de 1930, uma consequência direta do drástico enfraquecimento do fluxo do Rio Jordão. 100 anos atrás, esse rio era generosamente abastecido por nascentes, chuvas e riachos que desciam das colinas do norte, transportando águas doces e cristalinas até o Mar Morto. Com o passar das décadas, no entanto, a construção de complexos sistemas nacionais de abastecimento hídrico por parte de Israel, da Jordânia e, mais tarde, dos territórios palestinos, desviou o curso natural das águas para o consumo urbano, agrícola e industrial. Estudos recentes revelam que, em 2025, o Rio Jordão já perdeu mais de 92% de sua vazão original, um quadro ainda mais grave do que previam análises anteriores. Atualmente, em diversos pontos próximos ao Mar Morto, o rio praticamente desapareceu, transformando-se em pequenas poças lamacentas e canais rasos delimitados por bancos de argila acinzentada, completamente exposta ao sol. Esse encolhimento provoca um fenômeno geológico alarmante: o aparecimento de crateras de colapso, conhecidas como dolinas, que continuam se multiplicando e aprofundando. Até este ano, mais de 7.000 dessas formações já foram identificadas, algumas tão profundas quanto edifícios de 4 andares. Essas crateras surgem quando as águas subterrâneas dissolvem antigas camadas de sal deixadas sob o solo. À medida que o mar recua, esses vazios se tornam instáveis e acabam desabando de forma súbita. Como resultado, regiões inteiras situadas próximas a hotéis, vias públicas e áreas de estacionamento se transformaram em zonas de alto risco. Apesar de ainda atrair visitantes fascinados por sua paisagem singular, o Mar Morto hoje representa uma combinação inquietante entre beleza natural e colapso geológico progressivo. Cientistas alertam que, sem medidas urgentes de intervenção, o local poderá se fragmentar em pequenas lagoas isoladas e poças extremamente salgadas, incapazes de abrigar qualquer forma de vida, nem mesmo organismos microscópicos.
A proposta de interligar o Mar Vermelho ao Mar Morto começou a ganhar contornos concretos no início dos anos 2000, com o apoio inicial do Banco Mundial. Até o ano de 2025, o plano passou a ser conhecido como Canal Mar Vermelho-Mar Morto, ou simplesmente Mar Vermelho-Mar Morto. A concepção original previa a captação de água do Golfo de Aqaba, a cerca de 200 metros de profundidade, ponto em que a temperatura permanece mais constante e a turbidez é reduzida. A água seria então bombeada para cima, atravessando os desertos por meio de sistemas de dutos subterrâneos de grande extensão, construídos assim para evitar o superaquecimento. O trajeto planejado atravessaria regiões estreitas, cânions de rocha e zonas com intensa atividade sísmica ao longo do Vale do Rift. Devido ao elevado risco de terremotos, o projeto precisou ser redesenhado inúmeras vezes, incorporando sensores de vibração, juntas com maior flexibilidade e várias camadas adicionais de proteção. No entanto, o foco principal da iniciativa ia além do simples transporte hídrico. O plano incluía a criação de uma gigantesca usina de dessalinização nas proximidades de Aqaba. A água dessalinizada seria então dividida entre Israel, a Jordânia e os territórios administrados pela Autoridade Palestina. Já o resíduo extremamente salgado do processo, a salmoura, teria como destino final o Mar Morto. Outro ponto estratégico do projeto era o desnível natural entre os dois mares, com uma diferença de mais de 400 metros. Essa queda permitiria a instalação de turbinas hidráulicas para geração de energia, ajudando a compensar os elevados custos do bombeamento. Contudo, projeções atualizadas em 2025 indicam que o custo total da obra ultrapassaria 12 bilhões de dólares, ou seja, mais de 60 bilhões de reais, valor bem acima dos 10 bilhões de dólares inicialmente previstos. Diante da crise econômica que atinge a Jordânia, somada à instabilidade política na região e às divergências sobre o uso e a distribuição da água, nenhuma parte do duto chegou a ser construída. No ano de 2025, o projeto segue completamente paralisado, sem qualquer previsão para sair do papel. Estudos mais recentes, atualizados até o ano de 2025, intensificam as inquietações que cientistas já vinham alertando desde o início da década de 2010. A proposta de unir as águas do Mar Vermelho, abundantes em sulfatos e repletas de vida marinha, com as águas quase puramente compostas de cloreto de sódio do Mar Morto, pode provocar reações químicas intensas e imprevisíveis. Simulações conduzidas pela Universidade Ben Gurion apontam que a formação de gesso ultrapassaria as estimativas iniciais, gerando acúmulos esbranquiçados, aumento da turbidez e uma transformação completa da coloração característica do Mar Morto, cuja aparência é considerada única no mundo. Além disso, existe a possibilidade de surgirem compostos que afetem tanto o cheiro quanto a densidade da água. A região de Aqaba, onde seriam instaladas as bombas para captação, é lar de alguns dos recifes de coral mais resilientes às mudanças climáticas, mas que, paradoxalmente, também são extremamente vulneráveis a alterações mínimas na salinidade e na presença de partículas em suspensão. Entre os anos de 2024 e 2025, pesquisas subaquáticas revelaram que o estresse térmico já causou uma redução entre 8% e 12% da cobertura de corais naquela área. A construção da infraestrutura, com bombas funcionando constantemente, ruídos subaquáticos, vibrações e possíveis vazamentos, poderia intensificar ainda mais essa perda. O trajeto do duto, que passaria pelo desértico Wadi Araba, também desperta apreensão, pois a região abriga espécies raras adaptadas a um ecossistema extremamente árido. Essas formas de vida poderiam ser impactadas por sombras geradas pelas estruturas, elevação anormal da umidade em torno dos canos e mudanças sutis no clima local. Dessa forma, o projeto conhecido como Red Dead coloca os ambientalistas diante de um paradoxo inédito. Ao tentar preservar um ecossistema ameaçado, corre-se o risco de comprometer outro igualmente valioso e delicado. Muito antes de se cogitar a criação do Red Dead, Israel já analisava outro plano colossal, ainda mais ousado: levar água do mar Mediterrâneo até o Mar Morto. Essa iniciativa, batizada de Mad Dead, teve origem no século XIX e foi retomada diversas vezes ao longo do século XX. Durante a década de 1970, especialistas israelenses conceberam um canal com aproximadamente 100 quilômetros de extensão, capaz de gerar até 800 megawatts de energia elétrica, aproveitando
aproveitando a diferença de altitude entre o nível do mar e o Mar Morto, situado a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar em 2025. A proposta incluía a construção de túneis por regiões montanhosas densamente habitadas, o que tornaria a execução extremamente dispendiosa. Atualizando os valores para o ano de 2025, o custo estimado ultrapassaria 25 bilhões de dólares, o que tornaria o empreendimento financeiramente inviável, especialmente diante do avanço das usinas de dessalinização já existentes ao longo da costa israelense. Com o progresso da tecnologia e a ampliação significativa da capacidade de produção de água dessalinizada, que em 2025 já atende aproximadamente 85% da demanda residencial no país, o Medded perdeu sua relevância como solução prática. Dessa forma, o megaprojeto acabou sendo deixado de lado, o que abriu espaço para propostas alternativas mais sustentáveis e economicamente viáveis, com menor impacto ambiental e custos mais compatíveis com a realidade nacional. O Mono Lake, situado na porção oriental do estado da Califórnia, é um lago alcalino com características únicas, onde se desenvolve uma abundante vida microscópica, incluindo pequenos crustáceos como os camarões de salmoura, larvas de insetos e diversas algas, que alimentam milhares de aves migratórias. Contudo, esse equilíbrio natural sofreu uma grave ruptura em 1941, quando a cidade de Los Angeles passou a desviar os córregos que abasteciam o lago, buscando atender à crescente demanda urbana. Em consequência disso, em poucas décadas, o nível da água despencou quase 14 metros, dobrando a salinidade e afastando a linha costeira por vários quilômetros. Os leitos expostos, secos e vulneráveis, começaram a liberar poeira carregada de partículas tóxicas, agravando ainda mais a situação ambiental da região. Essa transformação empurrou o ecossistema para um colapso iminente. Na década de 1970, cientistas e defensores do meio ambiente uniram forças e criaram um comitê específico para proteger o lago, reunindo dados que comprovavam sua degradação. Após um longo embate judicial de 15 anos, em 1994, o governo estadual decidiu restringir drasticamente a retirada de água e estabeleceu diretrizes para restaurar o fluxo natural dos riachos. A partir desse ponto, iniciou-se um processo de recuperação contínua. Entre 2010 e 2025, a salinidade do lago passou a cair lentamente e o número de aves começou a se restabelecer. O inverno extraordinário de 2023, com acúmulo de neve na Sierra Nevada em volume mais que o dobro do normal, elevou o nível da água em mais de 1,5 metros, o maior avanço registrado em 2 décadas. Mesmo com essas melhorias, em 2025, o lago ainda apresenta fragilidade, especialmente em períodos de seca prolongada. Apesar disso, os sinais de recuperação são evidentes. O caso transformou-se em exemplo mundial de como é possível restaurar ecossistemas sem recorrer a obras gigantescas. A recuperação do Mono Lake foi viabilizada com medidas simples, como o controle rigoroso das retiradas de água e a proteção dos habitats naturais. Isso demonstra que, ao devolvermos à natureza os recursos de que ela precisa, sua resposta pode ser rápida e surpreendente. O antigo Espelho do Sol, como era chamado o Lago Salgado de Yuncheng, localizado na província de Shanxi, no norte da China, encantava por suas águas que refletiam tons vibrantes de rosa, azul e roxo durante o verão. Por trás desse espetáculo natural, no entanto, escondia-se uma grave degradação ambiental provocada por décadas de intensa atividade industrial. Ao longo do século XX, fábricas químicas, operações de extração de sal e grandes depósitos de resíduos se instalaram ao redor do lago, despejando substâncias poluentes e desviando seu volume hídrico. Com o passar dos anos, a salinidade aumentou de forma alarmante. A composição da água foi profundamente alterada e quase toda a fauna aquática desapareceu. Já nos primeiros anos da década de 2000, as aves migratórias que costumavam repousar ali deixaram de retornar. Em 2015, levantamentos oficiais indicavam que o lago estava à beira de um colapso ambiental irreversível, destino que já havia atingido diversos outros lagos salgados do norte chinês entre os anos de 1980 e 2010. A partir de 2017, o governo local iniciou uma ampla operação de recuperação, fechamento de fábricas, remoção de resíduos, desativação de estradas industriais e reflorestamento das margens. Em 2020, engenheiros passaram
passaram a restaurar os cursos naturais da água e remover os sedimentos contaminados acumulados no fundo do lago. Entre 2020 e 2024, sensores ambientais começaram a registrar sinais positivos. A salinidade estabilizou, a qualidade da água melhorou e formas microscópicas de vida voltaram a aparecer no solo, um indicador vital de regeneração. No segundo mês de 2025, imagens confirmaram um marco simbólico. Milhares de patos selvagens, cisnes e flamingos retornaram à região, fenômeno que não ocorria havia 2 décadas. Atualmente, o lago é monitorado ininterruptamente, com controle rígido da emissão de poluentes e limitação da extração subterrânea. O caso de Yuncheng comprova que, ao interromper práticas predatórias, eliminar fontes de contaminação e restaurar os ecossistemas, é possível reverter danos severos ao meio ambiente. Embora persistam desafios, como o solo ainda excessivamente salino e o clima cada vez mais árido da região, o lago recuperou sua capacidade de armazenar água e sustentar a vida, um contraste impressionante em relação à sua situação de apenas uma década atrás. A comparação entre os casos do Lago Mono, nos Estados Unidos, e da região de Yuncheng, na China, revela um padrão comum entre as iniciativas bem-sucedidas de recuperação ambiental: a diminuição imediata das pressões humanas, o retorno progressivo das condições naturais e a vigilância contínua dos ecossistemas. No caso norte-americano, a medida mais significativa foi a restrição do desvio de água para a cidade de Los Angeles. Já na localidade chinesa, optou-se pela retirada completa de grandes complexos industriais. Essas ações mostram que perturbações no ciclo natural das águas ou a extração exagerada de recursos hídricos podem desencadear desequilíbrios ecológicos duradouros. Especialistas destacaram no ano de 2025 que o processo de restauração não deve se limitar à redução de danos, mas precisa também reativar funções ecológicas fundamentais, como a infiltração da água no solo, a circulação natural e o equilíbrio químico das bacias hidrográficas. A manutenção constante dessas áreas é outro aspecto crucial. No Mono Lake, por exemplo, técnicos monitoram com frequência a salinidade, o nível da água, a composição dos sedimentos e a quantidade de aves. Em Yuncheng, sensores verificam a qualidade da água e o volume nos aquíferos subterrâneos, enquanto barreiras físicas impedem que antigos poluentes industriais atinjam novamente o lago. Essas estratégias são ainda mais importantes diante das mudanças no clima, que tornam todo o processo de recuperação mais vulnerável. Longos períodos de estiagem severa podem anular em pouco tempo os avanços obtidos ao longo de décadas. Por isso, especialistas alertam que tanto o modelo de Mono Lake quanto o de Yuncheng podem servir de referência para regiões em risco, como é o caso do Mar Morto. Se houver restauração do fluxo natural, diminuição das atividades exploratórias e fortalecimento da vigilância, é possível alcançar uma nova estabilidade ambiental, ainda que de forma mais lenta. Essa análise integrada reforça a ideia de que recuperar ecossistemas degradados não depende apenas de tecnologias avançadas ou grandes obras, mas, sobretudo, de decisões estratégicas bem planejadas e de um comprometimento contínuo com a preservação ambiental. Diferente de lagos como Mono Lake e Yuncheng, que pertencem a apenas um país, o Mar Morto está localizado numa área geográfica compartilhada por 3 entes com interesses distintos: Israel, Jordânia e a Autoridade Palestina. Todos eles dependem diretamente do mesmo recurso hídrico vital, o Rio Jordão, cujo volume de água tem sido drasticamente reduzido ao longo das últimas décadas, resultado de desvios artificiais, práticas agrícolas agressivas e os impactos crescentes das alterações climáticas. As projeções para o ano de 2025 apontam para uma diminuição de até 20% nas precipitações anuais, se comparadas à média registrada entre 1900 e 82.000. Essa redução contribui diretamente para o acentuado recuo do nível do Mar Morto, um fenômeno que já vinha ocorrendo de forma preocupante. Paralelamente, a Jordânia atravessa uma das piores crises hídricas do planeta, com menos de 100 metros cúbicos de água renovável disponíveis por pessoa anualmente, um índice bastante inferior
superior ao patamar mínimo estabelecido pelas Nações Unidas. Esse cenário hídrico crítico dificulta qualquer tipo de acordo entre os países envolvidos, tornando as negociações extremamente delicadas. Além disso, a exploração mineral ao sul do Mar Morto, voltada à extração de compostos como potassa e bromina, representa outro fator de agravamento, já que esses processos consomem grandes volumes de água, que se perdem por evaporação. Estima-se que só em 2025, essas atividades industriais tenham causado até 30% da perda total de água da região, dificultando qualquer tentativa de estabilizar o nível do mar sem profundas reestruturações econômicas. Como se não bastasse, o aparecimento acelerado de dolinas, buracos que surgem de maneira repentina no solo, tem obrigado autoridades locais a interditar estradas e limitar novos projetos urbanos, devido à instabilidade do terreno e ao aumento significativo dos custos para obras e intervenções. Ao contrário de reservatórios menores, recuperar o Mar Morto requer um esforço internacional complexo, altos investimentos financeiros e um delicado equilíbrio entre as demandas sociais, energéticas e ambientais. Por todos esses motivos, restaurar esse ecossistema é um dos maiores desafios da atualidade. Apesar dos inúmeros obstáculos, especialistas ainda veem uma chance real de estabilizar o Mar Morto, desde que se abandone a ideia de grandes empreendimentos, como o projeto Red Dead, e se aposte em soluções mais viáveis e sustentáveis. A alternativa mais plausível hoje passa pela recuperação parcial do curso natural do Rio Jordão, uma medida tecnicamente exequível, mas cheia de entraves políticos. Para que isso ocorra, seria preciso modernizar os sistemas agrícolas tanto na Jordânia quanto em Israel, com foco na redução de desperdícios, renovação de infraestruturas obsoletas e limitação de atividades mineradoras que dependem do processo de evaporação. Pesquisas recentes realizadas entre os anos de 2024 e 2025 apontam que a restauração de apenas 30% do fluxo original do Jordão já seria suficiente para retardar de forma significativa o recuo do Mar Morto. Outra ação essencial seria a ampliação do uso de tecnologias de dessalinização, que já atendem a mais de 80% do consumo doméstico de água em Israel, permitindo assim redirecionar parte das águas doces que hoje são desviadas das bacias naturais. Além dessas medidas, iniciativas de recuperação ambiental, como a reativação de áreas úmidas e a remoção de barreiras antigas, poderiam favorecer a infiltração e diminuir a perda de água subterrânea. Casos de sucesso, como os lagos Mono, nos Estados Unidos, e Yuncheng, na China, demonstram que ecossistemas deteriorados podem se regenerar rapidamente quando submetidos a intervenções corretas. Entretanto, a salvação do Mar Morto depende de uma ação conjunta entre os 3 países da região, exige financiamento externo e a tomada de decisões difíceis que impactam diretamente setores como agricultura, indústria e abastecimento populacional. Em 2025, ainda não há um plano consolidado com o engajamento completo de todas as partes envolvidas. No entanto, projeções ambientais indicam que, se medidas firmes forem implementadas até 2030, ainda há tempo de evitar que o Mar Morto se transforme em um conjunto de lagoas altamente salinas. Restaurar esse ecossistema é uma missão árdua, demorada e custosa, mas longe de ser inviável. Com união, ciência e gestão responsável da água, é possível conter o desaparecimento desse patrimônio natural. Não será por milagre, e sim por decisão consciente.